Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer que mais uma vez entramos em contato com você, com o objetivo de estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nosso desejo é que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga bênçãos divinas para a sua vida. Você que nos acompanha sabe que temos uma tarefa especial logo ao iniciarmos o nosso programa: mencionar e registrar as cartas que recebemos de cada um de vocês. E é isso que faremos agora, destacando uma carta que vem da cidade de Francisco de Assis, no estado de São Paulo. Esse irmão nos diz as seguintes palavras: como é maravilhoso poder estar ouvindo esse programa tão sensato. Sempre quis estudar a Bíblia, mas não sabia como começar. Tenho notado, com o que tenho ouvido no programa, o quanto é simples entender a Bíblia. Minha fome pela palavra de Deus se tornou insaciável. Que Deus abençoe-o através da Bíblia. Querido amigo, nós somos muito gratos por suas palavras. Agradecemos também a Deus pelo seu interesse em perseverar no estudo da sua palavra. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares e em outros contextos. Agora eu quero convidar a todos que nos ouvem, que nos sintonizam nesse momento, a buscarmos ao Senhor através da oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia e pelo precioso sangue de Cristo, buscamos tua bênção para essa ocasião. Pai, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde nós estivermos, em casa, no trabalho, no trânsito, nas ruas, nas estradas. Tu sabes, Senhor, nós precisamos experimentar a tua realidade, a realidade da tua presença conosco em todos os momentos da nossa vida. Senhor, te pedimos também que o Senhor nos ilumine pelo teu Espírito nesse momento de estudo, que a tua palavra seja viva em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje nós vamos estudar o capítulo 26 do livro do Êxodo. São 36 versos. Vamos a eles. Você que tem nos acompanhado na sequência sabe que estamos na terceira parte do livro do Êxodo, que fala exatamente sobre o tabernáculo e a sua formação. Para entendermos bem o tabernáculo, devemos observar que depois de pronto, ele seria uma estrutura portátil com 13 metros e 72 centímetros de comprimento, quase 14 metros, 4 metros e 57 centímetros de largura e 4 metros e 57 centímetros de altura, formando então uma armação de tábuas postas de pé em 3 dos seus 4 lados, enquanto que na parte da frente havia colunas e era coberta por uma cobertura de tecidos e peles, uma espécie de cortinas. Essa estrutura, aparentemente frágil, era de grande importância, pois representava a presença de Deus no meio do seu povo. E, detalhadamente, nós podemos perceber 4 aspectos principais do tabernáculo. O primeiro aspecto referia-se à estrutura, que era composta de 3 partes: o átrio externo, o santo lugar e o santo dos santos. Esses 2 últimos fazendo parte, então, da tenda. O segundo aspecto referia-se aos 7 utensílios. Anote eles, por gentileza: a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro. Todos esses nós já estudamos no programa passado. Mas também havia o altar do holocausto, a bacia de bronze e o altar do incenso. Além desses utensílios, haviam também as cortinas, a cobertura de peles, as tábuas, o véu, o reposteiro, as colunas, e havia ainda o átrio,
o azeite para o candelabro e o óleo da unção. Vários detalhes, vários utensílios. Mas nós temos um outro aspecto, o terceiro aspecto do tabernáculo referia-se ao sacerdócio, isso é, àqueles que foram designados por Deus, mas isso também envolvia a questão das vestes sacerdotais, a estola, o peitoral, a coroa sagrada, as túnicas e até as roupas íntimas, como nós veremos no capítulo 28. E por fim, um quarto aspecto com relação ao tabernáculo referia-se às ofertas dadas para a cerimônia de consagração, que nós vamos ver lá no capítulo 29. Então, para entendermos bem o relato, a narrativa desse livro, nós temos que nos lembrar que essa terceira parte do livro do Êxodo inclui os capítulos 25 a 40. E esses capítulos também podem ser divididos em 3 partes. Em primeiro lugar, o tabernáculo planejado, capítulo 25 até 31, e é nessa parte que nós estamos, onde o modelo do tabernáculo foi passado a Moisés durante os seus 40 dias lá no Monte Sinai. Em segundo lugar, nós vamos verificar também o tabernáculo adiado, nos capítulos 32 a 34, em virtude e em razão do episódio do bezerro do ouro, que demonstrou o quê? Uma necessidade de se adiar a construção do tabernáculo diante da idolatria do povo. E em terceiro lugar, nós então encontramos uma outra ênfase, e aqui a conclusão, o tabernáculo completado, nos capítulos 35 a 40 do livro do Êxodo, quando finalmente ele foi erguido exatamente 1 ano depois de terem saído do Egito, depois do Êxodo, e a glória da presença divina desceu sobre o tabernáculo. Bom, como você deve perceber, hoje nós vamos estudar o capítulo 26, que está inserido aonde? Na seção que chamamos de o tabernáculo planejado, onde o seu modelo foi sendo passado para Moisés, para que tudo fosse feito exatamente igual aos desenhos que Deus mostrava. Por quê? Porque cada um dos detalhes da estrutura do tabernáculo, dos móveis, dos utensílios, cada um desses utensílios, desses móveis, tinha um significado espiritual e sinalizavam a futura e gloriosa redenção que hoje temos no Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso mesmo, temos aqui no livro do Êxodo 4 advertências a Moisés que se fizesse tudo de acordo com o modelo demonstrado. Isso aparece em Êxodo 25:9, que nós já estudamos, 25:40, que também já estudamos, no capítulo 26, versículo 30, que é o capítulo de hoje, e também no capítulo 27:8 do próximo programa. Moisés tinha que fazer tudo exatamente igual ao modelo que ele estava vendo do Senhor. Querido amigo, é importante lembrar também que os israelitas estavam vivendo no deserto, estavam a caminho da terra prometida. Portanto, era necessário que o tabernáculo fosse uma construção razoavelmente simples e de fácil manejo. Teria que ser um santuário com uma estrutura fácil de ser desmontada e erguida e carregada. Ela tem que se movimentar, porque eles se deslocavam pelo deserto. O conjunto, então, era formado de tábuas, cortinas e dos utensílios. Ele era dividido em 2 cômodos, isso é, a tenda da congregação. O menor, que era um quadrado perfeito, era chamado de Santo dos Santos, ou então Lugar Santíssimo. E o outro, um pouco mais amplo, era chamado de o Lugar Santo, ou o Santo Lugar. Esses 2 ambientes eram separados um do outro pelo véu. Por aquele véu mesmo, que muito tempo depois seria rasgado de alto a baixo, quando da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Os sacerdotes ministravam todos os dias no lugar santo, ou no santo lugar, e apenas uma vez por ano o sumo sacerdote podia ministrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, depois de cumprir uma série de requisitos de purificação para si mesmo, conforme nós lemos em Hebreus 9, 6 e 7. Ora, depois de todos esses esclarecimentos, vamos agora para o texto do capítulo 26, que demonstra como seria a estrutura desse tabernáculo.
Na primeira divisão do capítulo, dos versículos 1 a 14, encontramos a orientação para a confecção das cortinas que serviriam como cobertura, como teto do tabernáculo, e são detalhes bem interessantes. Essa primeira cobertura eram 2 conjuntos de 5 cortinas, todas de linho fino e vinculadas entre si com laçadas de tecido azul e colchetes de ouro. Essa cortina era esticada sobre a estrutura do tabernáculo, formando um teto reto, e terminavam a um pouco mais de meio metro acima do chão, de cada lado do tabernáculo. A segunda camada de cobertura, que servia como uma proteção das primeiras cortinas, consistia de cortinas de pelos de cabra tecidos, sendo que um dos jogos tinha 5 cortinas e o outro tinha 6 cortinas reunidas da mesma maneira que as cortinas de linho. Os colchetes agora eram de cobre em lugar daqueles colchetes de ouro. Eram maiores que as primeiras cortinas, porque elas ultrapassariam as primeiras, sendo que essas protegiam mais as tábuas até o chão. A cortina extra, isso é, a 11ª cortina, seria dobrada na parte dianteira da tenda, formando uma espécie de anteparo, enquanto a outra metade formava uma cobertura extra na extremidade posterior. Com o propósito de serem protegidas essas 2 coberturas internas, mais 2 coberturas seriam feitas, uma de peles de carneiros tingidas de vermelho, conforme o versículo 14, e uma outra ainda de peles de animais marinhos, conforme o capítulo 35, versículo 23. Essas 2 últimas coberturas eram uma espécie de toldos, que protegiam as coberturas interiores e que certamente, por serem mais resistentes, facilitariam o transporte do tabernáculo todo quando eles se deslocassem pelo deserto. Na segunda divisão do capítulo, do versículo 15 até o 30, nós encontramos agora as referências sobre a confecção das tábuas que seriam usadas como as paredes dos tabernáculos. Essas tábuas seriam colocadas verticalmente, conforme o versículo 15, e formariam uma estrutura sobre a qual as cortinas e as 2 coberturas seriam colocadas. Ao todo, seriam confeccionadas 48 tábuas e 15 travessas de acácias recobertas de ouro. Assim como de ouro, seriam também as argolas. As tábuas seriam colocadas 20 de cada lado, formando as laterais, e na parte de fundo seriam colocadas mais 6 tábuas, ficando as 2 restantes para os cantos, e ficariam estáveis então porque elas teriam encaixes travados uns nos outros e também teriam bases feitas de prata colocadas no chão. Muito bem, estamos caminhando aí por todos esses detalhes do tabernáculo. Agora chegamos à terceira divisão do capítulo, que abrange os versículos 31 a 37, e nesses versículos encontramos as instruções para a confecção do véu, exatamente daquele véu tão importante que foi um dia aberto quando o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Nós vamos encontrar instruções sobre o véu, sobre o reposteiro e as colunas, completando assim toda a obra do tabernáculo, isso é, daquela tenda de adoração ao Senhor. O véu interior, também conhecido como véu de cobrir, deveria ser confeccionado com querubins bordados, estampados na sua cortina. O seu objetivo era fazer uma separação entre o santo lugar e o lugar santíssimo, entre o santo lugar, entre o lugar santo e o santo dos santos, onde haveria apenas 2 utensílios. No lugar santíssimo só ficavam 2 utensílios, a arca do testemunho e a sua tampa, que, como nós já falamos, não era apenas uma tampa, mas era o propiciatório, o lugar do trono de Deus entre os querubins. Jesus, sendo a nossa propiciação, conforme Romanos 3,25, foi quem quebrou o aguilhão da morte e o pecado, cumprindo toda a lei, que estava dentro da arca. Com uma tampa, ele cobriu a lei, cumpriu-a plenamente, livrando-nos das suas ordenanças e mandamentos. No lugar santo, ficavam 3 utensílios: o altar de incenso, o candelabro e a mesa com os pães da proposição. E na parte de fora do átrio,
no átrio, num espaço aberto, ficavam mais 2 utensílios, a bacia de bronze e o altar do holocausto. Se você percebeu, querido amigo, nós temos, na verdade, 7 utensílios. Você tinha notado isso? Somando-se todos os utensílios, temos um total de 7, o número da perfeição, indicando a maneira pela qual se poderia aproximar de Deus, isto é, em perfeição, em completa santidade. Então, anote comigo novamente. A arca, isso, anote aí. O propiciatório, isso no lugar santo dos santos. Depois no lugar santo, ou no santo lugar, ficavam o quê? O altar de incenso, o candelabro e a mesa com os pães da proposição. E no átrio, então, ficavam a bacia de bronze e o altar de holocausto. Conforme Joséfo, um historiador judeu nos tempos de Jesus, nos tempos do Novo Testamento, o véu, esse véu que separava o santo lugar do santo dos santos, ele tinha provavelmente, quase que certamente, 10 centímetros de espessura. Pegue 1 centímetro aí na sua casa, pegue uma régua e veja quanto é o tamanho de 10 centímetros de espessura. E esse véu era trocado a cada ano. Ele era tão bem tecido e tão forte que 2 cavalos, amarrados nas suas extremidades, não conseguiriam rompê-lo, não conseguiriam parti-lo. O objetivo desse espesso véu era impossibilitar a quem ministrasse no lugar santo entrar no Santo dos Santos, o que aconteceria apenas uma vez ao ano, através do sumo sacerdote em determinado dia, conforme nós estudaremos posteriormente no livro de Levítico. Mas, querido amigo, a grande bênção é que mesmo com todas essas restrições e obstáculos para se penetrar na presença de Deus no Santo dos Santos, quando veio a plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4:4, tudo mudou. Quando o Senhor Jesus morreu, esse espesso véu foi rasgado de cima para baixo, conforme nós vemos nos evangelhos de Mateus 27:51 e de Marcos 15:38, indicando que o próprio Deus eliminava as barreiras que impediam o nosso acesso à sua santa presença. O autor de Hebreus nos diz, lá em 10:19-22, que temos livre acesso à presença de Deus pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Sim, querido amigo, pelo sacrifício amoroso do Senhor Jesus, podemos entrar na presença de Deus a qualquer hora, a qualquer instante. Agora, conforme os versos 36 e 37, o reposteiro era um outro véu. Ele ficava no lado exterior. Era uma cortina, na verdade, que funcionava como uma porta de entrada, isto é, para o santo lugar. Veja bem, esse véu que acabamos de escrever separava o santo dos santos do lugar santo. Agora, temos um outro véu que ficava no lugar santo. Para se entrar nesse lugar, deveria se passar por essa cortina. Esse véu seria confeccionado de estofo, isso é, uma cortina de linho fino, um linho trançado de tecidos azul, roxo ou púrpura e vermelho, ou então carmesim, com o detalhe de que deveria ser confeccionado por um bordador, por alguém especialista. Nessa cortina, diferente do véu mais espesso, não teríamos o desenho dos querubins. Para essa cortina, para esse véu de entrada na tenda, deveriam ser confeccionados 5 colunas de madeira de acácia recobertas de ouro, com os colchetes e as suas argolas também de ouro. Porém, as bases seriam de bronze, não mais de ouro ou de prata, como nos casos anteriores. Uma pergunta agora. Por que essa diferença de material? Havia uma razão. Dentro do tabernáculo, o ouro era o metal utilizado, enquanto que na parte de fora, na parte exterior, era o bronze o metal utilizado. Os móveis ou os utensílios que ficavam mais próximos do lugar da habitação de Deus, isto é, mais próximos do propiciatório, eram feitos ou revestidos de ouro, enquanto que os mais distantes, eles eram revestidos de prata, ou ainda os que ficavam no exterior, no átrio, eles eram revestidos de bronze.
significando esses detalhes que a aproximação a Deus deveria ser feita com os melhores e mais preciosos materiais. Querido amigo, quanta simbologia, não é mesmo? Você percebe que detalhes nós temos em cada um desses elementos? Olha só, não fazendo alegorias, mas percebendo os sinais que apontavam para o futuro, podemos ver nas tábuas de madeira revestidas de ouro um símbolo da natureza singular do Senhor Jesus. O ouro, como nós já falamos, simbolizava a sua divindade e a madeira simbolizava a sua humanidade. O branco do linho nas cortinas simbolizava o quê? Sim, isso mesmo, a santidade, a pureza, a perfeição de Cristo. O azul simbolizava a sua origem, a sua procedência celeste. E o vermelho? Essa eu sei que você sabe. Logicamente, simbolizava o sangue precioso derramado por cada um de nós. Querido amigo, em cada um desses detalhes, nós temos diversos pontos apontando, simbolizando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, apontando para a gloriosa revelação do Senhor Jesus. Quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais estudamos com profundidade, veremos quantas maravilhas dos tesouros de Deus tem a sua palavra. Sem exageros ou sem dar uma significação espiritual para aquilo que não é espiritual, podemos ver como a história do ser humano está repleta de manifestações divinas, as mais diversas como essas que estamos observando, por exemplo, nesses estudos. Mas essa percepção só acontecerá se tivermos um olhar espiritual. Nunca devemos esquecer de que só o Espírito Santo de Deus, simbolizado aqui no tabernáculo pela luz do candelabro e pelo óleo, pode nos iluminar e nos capacitar para vermos as verdades da palavra de Deus. É Ele que nos revela toda a verdade divina. Quando a Bíblia diz que o homem natural não conhece as coisas de Deus, é que o homem natural, isto é, o homem não cristão, não tem o Espírito Santo de Deus. Porém, nós cristãos também corremos o perigo de vivermos de tal maneira que o Espírito Santo fique entristecido dentro do nosso coração. E então esse tipo de vida certamente nos impossibilita de ter a revelação clara da mensagem da palavra de Deus. É preciso, pois, que haja arrependimento sincero para que o coração seja transformado, purificado, a fim de que se possa contemplar a beleza da sabedoria, dos planos eternos e da santidade do nosso Deus. Você se lembra que Jesus disse que só os puros de coração verão a Deus? Minha oração sincera é que você, dando liberdade ao Espírito Santo em sua vida, possa contemplar todas essas riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Querido amigo, considerando todas essas peças e todos os detalhes que temos visto nesse capítulo e ainda veremos depois nos capítulos posteriores, creio que vale a pena perguntarmos por que é que Deus quis que fosse construído esse tabernáculo. Era necessário o tabernáculo? Você saberia dizer qual foi a razão da construção desse santuário? Deixe-me responder com base no capítulo 25, versículo 8. Deus queria habitar no meio do seu povo. Na verdade, nem ele, nem a adoração precisariam dessa construção, mas o tabernáculo, todos os seus utensílios, os detalhes, até das cores, tornava visível aos israelitas a presença gloriosa de Deus no meio deles. Mas certamente o tabernáculo também foi construído como um sinal para as futuras gerações, como um anúncio da redenção que viria posteriormente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1400 anos mais tarde, Deus desceu e habitou não mais numa casa de madeira e ouro. Ele veio e por 33 anos habitou entre nós numa casa de carne e sangue, no corpo gerado pelo Espírito Santo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme João 1,14. Muitos consideram sem valor o estudo do tabernáculo, mas, por outro lado, muitos outros cristãos encontram símbolos maravilhosos que apontam para a vida do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós temos gasto tempo estudando essas verdades. Espero que você seja um daqueles que vê valor no estudo de todo o conteúdo bíblico, tanto do Novo como do Antigo Testamento. Bem, chegamos ao final.
No próximo programa estudaremos o capítulo 27, onde encontraremos as orientações para a confecção do altar de incenso, do átrio e do azeite do candelabro. Muito obrigado por sua companhia. Queremos agradecer a Deus também pelas suas revelações e pedir que Ele nos capacite pelo seu Espírito a lhe obedecer. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.